Olá pessoal, aqui é o professor Tiago Vieira de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Redação. E nós vamos iniciar uma sequência de 3 aulas sobre o singularíssimo poeta do eu, sobre o extraordinário escritor paraibano Augusto dos Anjos. Essa nossa primeira aula vai trazer uma biografia completa de Augusto dos Anjos. A segunda aula vai trazer o contexto literário do eu, a grande obra do nosso singularíssimo poeta. Na terceira e última aula dessa nossa sequência, a gente vai analisar 6 poemas de Augusto dos Anjos. Então, vamos nessa, né? Nessa nossa primeira aula, a gente vai passear pela história da vida, pela biografia de Augusto dos Anjos. E eu tenho certeza de que vocês vão descobrir fatos e curiosidades que vocês nem imaginavam. Então, vamos nessa! Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos. Augusto dos Anjos nasceu em 20 de abril de 1884, no Engenho Pau d'Arco, na província da Paraíba do Norte, onde hoje fica o município de Sapé. O Engenho Pau d'Arco, uma propriedade característica da aristocracia rural da época, era localizado na região da Vila do Espírito Santo, que se tornaria o município do Espírito Santo em 1886 e mais tarde, em 1925, se tornaria Sapé. Augusto foi o terceiro filho de Córdula de Carvalho Rodrigues dos Anjos, assim a mocinha, uma mãe super rígida, muito exigente, e de Alexandre de Carvalho Rodrigues dos Anjos, que alfabetizou e tutorou academicamente Augusto. Alexandre foi efetivamente o primeiro professor de Augusto. Ele era bacharelado em Direito. Ele cursou Direito no Recife e foi promotor público em vários estados do Nordeste. E depois da magistratura, ele se tornou agricultor. Córdula dos Anjos, que era prima de Alexandre, vinha de família de senhores de terra, ou seja, de latifundiários. Ela era herdeira e proprietária de engenhos de cana-de-açúcar na Paraíba. A família de Augusto era proprietária tanto do engenho Pau d'Arco quanto do engenho Coité, ou seja, Augusto vinha de uma família de senhores de terra. Bom, a ama de leite de Augusto dos Anjos foi Guilhermina, uma serva negra do engenho Pau d'Arco, que tinha um grande amor e tinha uma grande dedicação por Augusto. Guilhermina nasceu em Alagoa Nova, na Paraíba, e era descendente de escravos, mas nasceu, entre aspas, livre. No engenho Pau d'Arco, ela morava numa casa cedida pelo Dr. Aprígio, padrasto de Sinha Mocinha, que posteriormente se tornou a casa de finais de semana para a família de Augusto dos Anjos. Guilhermina foi a mãe preta, como se costumava dizer, de Augusto e da irmã dele, da Juliana. Bom, por não ser escrava, a Guilhermina recebia pelos serviços de ama de leite. Ao lado aí na imagem, vocês estão vendo um recibo de pagamento pelos serviços de aleitamento de Augusto. A primeira caligrafia de cima é de Alexandre, do pai de Augusto dos Anjos, e a segunda caligrafia é de Córdula, de Sinha Mocinha, a mãe de Augusto. Bom, e durante a biografia é importante a gente trazer o contexto histórico. Vocês vão verificar que isso tem uma grande influência aí na vida de Augusto dos Anjos. Vamos ao primeiro contexto aí, ó. Em 1884, ocorre a extinção da escravidão nos estados do Ceará, do Maranhão, do Amazonas e em alguns municípios do Rio Grande do Sul. Bom, vamos seguindo. Em 27 de fevereiro de 1885, Augusto dos Anjos é batizado na Capela Nosso Senhor do Bonfim, nas cercanias do próprio engenho Pau d'Arco. Nos anos seguintes, com a orientação do pai, Augusto teve aulas de catecismo. E aí na imagem vocês podem ver a certidão de batismo de Augusto dos Anjos. Em 13 de maio de 2022, eu tive o privilégio de conhecer a Capela Nosso Senhor do Bonfim, onde Augusto foi batizado. Bom, um pequeno atraso aí de mais de 50 mil dias para o batismo do pequeno Augusto dos Anjos. Mas vamos seguir. E vamos continuar contextualizando a história. Em 1885, é promulgada a Lei dos Sexagenários. Essa lei concedia liberdade às pessoas escravizadas com mais de 60 anos. E só em 13 de maio de 1888 ocorre a abolição da escravatura com a Lei Áurea. E vamos continuar aqui no contexto histórico, hein?
Em 1889, ocorre a Proclamação da República, em 15 de novembro. Bom, Marechal Deodoro da Fonseca assume a República, tornando-se assim o primeiro presidente do Brasil. Em 1890, no ano seguinte, ocorre o encilhamento, que foi o início de uma crise econômica que ocorreu no período da transição da monarquia para a República. Nesse mesmo ano, a primeira Assembleia Constituinte é eleita. As primeiras revoltas de trabalhadores começam a acontecer. Seguindo o nosso contexto histórico, em 1891, no ano seguinte, é promulgada a primeira Constituição Republicana Brasileira. Marechal Deodoro da Fonseca, violando autoritariamente a Constituição, fecha o Congresso Nacional. Bom, na revolta da Armada, a Marinha do Brasil exige participação no governo. Até então, exclusividade do Exército, e acaba reagindo ao fechamento do Congresso, lançando bombas na capital brasileira, que na época era o Rio de Janeiro. E, pessoal, é importantíssimo a gente fazer essa contextualização histórica para entender como era o Brasil na infância de Augusto dos Anjos, ok? Vamos lá, voltando para Augusto. Em 1891, aos 7 anos, Augusto começa a escrever os seus primeiros versos. Gente, é importante destacar que Augusto teve uma infância comum de uma criança rica, de uma criança da casa grande, de uma criança nascida e criada no meio rural, com dinheiro, com posses. Ele gostava de pescar com os irmãos, ele gostava de brincar de charada, de adivinhações e gostava bastante aí de brincar de tribunal, talvez por influência do pai, né, que era magistrado, e ele sempre desempenhava o papel de juiz. E ainda bem novo, Augusto escrevia à mão um jornalzinho lá para o seu vilarejo com poemas e com notícias das capitais da Paraíba e de Pernambuco. Outro fato importante da infância é que Augusto adorava ler. Na casa dele tinha uma grande biblioteca, talvez a mais completa e diversificada lá da região. Por isso, ele teve acesso à literatura, à filosofia, ao que era clássico, ao que era contemporâneo, aos grandes escritores, embora sempre tenha prestado muita atenção na cultura popular, nas histórias, nas crendices da gente do seu povoado. Toda a cultura que ele tinha acesso, toda a experiência de vida iam servir futuramente para moldar as lentes pelas quais Augusto enxergaria o mundo. Outro hábito do menino Augusto era ir visitar sua ama de leite durante o dia, a Guilhermina, né? Ele gostava de mostrar a Guilhermina os versos que ele escrevia e aí aproveitava para comer os quitutes que ela preparava para ele, sempre com muito carinho. E desde cedo, Augusto também apreciava muito a natureza, dos astros à vegetação. Uma árvore em especial fez parte da história de Augusto dos Anjos, o pé de tamarindo, ou tamarindeiro. No Engenho Pau d'Arco havia um pé de tamarindo em especial, em que ele passava várias horas lendo, escrevendo, pensando. E juntamente com a extraordinária biblioteca da Casa Grande, a sombra do pé de tamarindo foi a primeira sala de aula de Augusto dos Anjos. Sob o pé de tamarindo, junto com seus irmãos, Augusto dos Anjos desfrutava das aulas pluridisciplinares que eram ministradas por Alexandre, pelo seu pai. Aí na foto vocês podem ver o dia que eu tive o privilégio de estar sob a sombra do mesmo tamarindeiro que inspirou muitos versos de Augusto dos Anjos. Mas vamos a mais um pouco de contextualização histórica. Entre 1896 e 1897 ocorre a Guerra de Canudos, na Bahia, também envolvendo conflitos relacionados à República. E aí indico a vocês como referência de Euclides da Cunha, Os Sertões, obra publicada em 1902. Mais um contexto histórico importante. Em 1897 é fundada a Academia Brasileira de Letras. E vamos voltar para a biografia de Augusto dos Anjos. Bom, por volta dos 16 anos, em 1900, Augusto ingressa no curso de Humanidades do Liceu Paraibano, que era uma escola de referência na Paraíba. Augusto acabou se destacando no liceu pelo desempenho que ele teve, um desempenho exemplar, e o sonho de se tornar professor começou a surgir e a se fortalecer. Ainda em 1900, o primeiro soneto de Augusto dos Anjos é publicado, Saudade. Ele é veiculado no Almanaque do Estado da Paraíba.
E vale lembrar que a gente está numa época de tendências literárias múltiplas, muito diferentes. Nessa mesma época, Augusto dos Anjos começa a estabelecer seus primeiros vínculos com os intelectuais da Paraíba do Norte. Paraíba do Norte, que era o nome da capital paraibana bem antes de se tornar João Pessoa, em 1930. Esses intelectuais com os quais Augusto começou a conviver acabavam se inclinando ou à poesia parnasiana, voltada aí à perfeição da forma, ou à poesia simbolista, com seu viés místico e mais musical. E aí tinha uma certa rivalidade, entre os entusiastas de Olavo Bilac e os entusiastas de Cruz e Souza, mas o parnasianismo, sem dúvida, prosperava como arte representante daquele momento. E vamos para mais uma contextualização histórica importante. Aí, em torno de 1900, começa a ocorrer a decadência dos engenhos de cana-de-açúcar. E aí a gente está no período intermediário de decadência dos engenhos de cana e do início do surgimento das usinas. Os engenhos Pau d'Arco e Coité sentem esses impactos econômicos. Vamos guardar essa referência e vamos seguir. Em 1901, o soneto Abandonada, dedicado ao irmão Odilon, é publicado no jornal O Comércio. Esse jornal passou a publicar periodicamente os textos de Augusto, poemas e prosas. Em 1903, Augusto se muda para Recife, para ingressar na Faculdade de Direito do Recife. Lá na Faculdade de Direito, ele conviveu com o círculo intelectual da capital e foi muito influenciado pelo positivismo e pelo materialismo alemão. E é claro que a gente vai dar uma breve pausa para poder conceituar pelo menos o que é o positivismo e o que é esse materialismo histórico, materialismo alemão. O positivismo, que tem Augusto Comte como principal representante, é uma corrente filosófica francesa que refuta as experiências teológicas, experiências extrasensoriais ou experiências metafísicas, apontando sempre a ciência e a ordem como vetores do progresso da sociedade. O materialismo histórico, que tem aí Karl Marx como um dos seus grandes representantes, é uma corrente filosófica alemã que defende que a vida material define o sujeito social, ou seja, que as relações de classe, as relações econômicas, definem a estrutura e o progresso social. Pois bem, na Faculdade de Direito do Recife, Augusto dos Anjos ele bebe da fonte do positivismo e do materialismo histórico. Mas vamos retornar à vida de Augusto. Bom, em Recife, durante o curso de Direito, Augusto acaba desenvolvendo o hábito de escrever periodicamente para sua mocinha, para sua mãe. E isso dá origem a uma série de cartas que vão traduzir o sentimento de amor e de saudade que acaba permeando a essência do homem Augusto dos Anjos até o fim dos seus dias. Em 1904, o jornal O Comércio publica o poema Vandalismo, de Augusto, que acaba apresentando fortes traços do simbolismo. Mais um contexto histórico aí relevante. Em 1904, ocorre a Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina ocorreu quando somente as pessoas vacinadas contra a varíola poderiam celebrar contratos de trabalho, efetuar matrículas em escolas, solicitar certidões de casamento, conseguir autorização para viajar, entre outras coisas. E aí começou a correr o boato de que a vacina deixaria a pessoa imunizada com feições bovinas. Veja só, essa história parece familiar? Mas vamos seguir com a vida de Augusto. Em 13 de janeiro de 1905, já afásico e paralítico, morre Alexandre Rodrigues dos Anjos, o pai de Augusto dos Anjos, lá no Engenho Pau d'Arco. E vale lembrar que a afasia é uma doença que, dentre outras coisas, acaba afetando a capacidade de comunicação da pessoa. Enfim, 6 dias depois da perda, Augusto publica no jornal O Comércio 3 poemas em memória do pai. Ao meu pai doente, ao meu pai morto e ao 7º dia de seu falecimento. Quando terminar essa aula, vale a pena vocês darem uma lida nesses poemas. Bom, em 1905, aos 22 anos, pouco depois da morte do pai, Augusto dos Anjos emite seu título de eleitor no município do Espírito Santo, na Paraíba do Norte. E aí vocês podem ver a imagem do título de eleitor de Augusto dos Anjos. Em outubro de 1905, Augusto inicia a coluna Crônica Pau-d'Arquerense, dessa vez em prosa,
também no jornal O Comércio. No ano seguinte, em 1906, O Comércio apresenta Poema Negro, Queixas Noturnas e Versos Íntimos, um dos seus mais famosos sonetos. E vamos aí a mais um momento de contextualização histórica. Bom, em 1906, Santos Dumont voa pela primeira vez com 14 bis. No Brasil, o movimento anarquista, que tinha laços fortes com a causa operária, é duramente reprimido por um acordo policial estabelecido entre Argentina, Brasil e Uruguai. Ainda em 1906, um projeto de lei propunha que o serviço militar deveria ser obrigatório no Brasil pela Lei do Sorteio. A lei foi promulgada em 1908. Mais tarde, Olavo Bilac, o príncipe dos poetas, parnasiano, se engajou na campanha, defendendo o surgimento de um cidadão soldado e o serviço militar como escola de cidadania. Voltando à biografia do nosso poeta, na Faculdade de Direito do Recife, Augusto dos Anjos se tornou um grande amigo de Horry Soares. Horry, posteriormente, se transformou no biógrafo de Augusto e escreveu o Elogio de Augusto dos Anjos, que é um texto anexado ao Eu e Outras Poesias, a segunda edição do Eu, que foi lançada em 1920, depois que Augusto já tinha morrido. Em 2 de dezembro de 1907, Augusto se forma em Direito, na Faculdade de Direito do Recife, com grau 9, detalhe, a maior nota da sua turma. Em 31 de julho de 1907, Augusto dos Anjos publica Ricordança de la mia juventud, no jornal O Comércio. O poema é dedicado à sua ama de leite, Guilhermina. Nesse poema, além de Guilhermina, Augusto faz 2 citações bem diretas. Ao doutor, que é o doutor Aprígio, que é o padrasto da sua mãe, e a sua própria mãe, Sinha Mocinha. Agora, se você quiser entender o contexto desse poema, não perca a nossa terceira aula. Vamos seguir. No mesmo ano em que Augusto se torna bacharel em Direito, em 1907, morre Aprígio Pessoa de Melo, o padrasto de Sinha Mocinha. E aí é o início dos problemas financeiros no Engenho Pau d'Arco, que acaba sendo hipotecado. E um fato cultural importantíssimo em 1907 é que Pablo Picasso inicia o cubismo em Paris. Mas voltando aí à história do nosso poeta. No início de 1908, logo depois de se formar, Augusto retorna à Paraíba, dessa vez para a capital, quando ele publica o primeiro anúncio de aulas particulares para serem ministradas na sua própria casa. Nesse mesmo período, Augusto começa a ministrar aulas no Instituto Maciel Pinheiro, compondo a direção da instituição. No universo literário da Paraíba, Augusto acabou sendo apelidado de Doutor Tristeza, sendo referido como poeta da morte, poeta do hediondo, poeta da podridão, etc. Bom, esses julgamentos, sim, eram desequilibrados. Esses julgamentos é que demonstravam profundo desconhecimento, profunda ignorância acerca de Augusto dos Anjos. Em maio de 1908, Augusto é nomeado professor interino de literatura do Liceu Paraibano, onde ele ficou até 1910. Nessa mesma época, Augusto começa a escrever para o jornal Nonevar. O Nonevar era um periódico da Festa das Neves que circulava nas noites de festas dedicadas à padroeira do estado e da capital paraibana, Nossa Senhora das Neves. Aí nas imagens, vocês podem ver à esquerda a edição do Nonevar de 1907, com o texto de abertura de Augusto dos Anjos. E à direita, a lista de colaboradores do Nonevar, com Augusto na 10ª posição. Se quiser ver com mais calma, é só pausar o vídeo e ampliar a tela. Em 14 de setembro de 1908, Augusto dos Anjos noiva com Esther Fialho, a mais bela moça que ele já viu na vida. Nesse período, Augusto dos Anjos também dava aulas particulares. Em fevereiro de 1908, ele publicou o seguinte texto no jornal A União. O bacharel Augusto dos Anjos ensina particularmente as matérias constitutivas do curso de madureza, podendo ser procurado à Rua Visconde de Pelotas, número 6. Outro sim, leciona filosofia, direito romano, direito civil e direito criminal, de acordo com os programas da Faculdade de Direito do Recife. Em 1909, Augusto publicou vários poemas no jornal União,
como o budismo moderno. No ano seguinte, em 1910, ele publica Mistério de um Fósforo e Noite de um Visionário, também no jornal A União. E uma curiosidade, um fato pouco divulgado, é que o jornal Gazeta de Leopoldina publicou o poema Versos Íntimos em 18 de julho de 1909, bem antes de Augusto se mudar para a cidade. Ainda em 1909, nas comemorações do 13 de maio, em celebração à abolição da escravatura, Augusto dos Anjos impressionou a plateia do Teatro Santa Rosa, tanto pela complexidade do seu texto, quanto pelo seu enfático, consciente, irrefutável e incisivo discurso antirracista. Augusto declarou: "A alma de um escravo é como a fotografia de um túmulo." E para quem só conhece o viés poético de Augusto dos Anjos, o discurso daquele 13 de maio é ainda mais impactante. "A tua mulher é dos brancos, pertence ao patrimônio inteiro de nossa libidinagem. Os teus filhos constituem apenas o prolongamento desclassificado de tua subalternidade étnica. O Estado, que é o Logos e é a razão suprema, não protege tua vida, a tua propriedade e a tua liberdade, porque tu não possuis esses superatributos inalienáveis e imprescritíveis do nosso eu bramânico e privilegiado." E com o mesmo tom de crítica, ironia e acidez, Augusto dos Anjos continua: "E por fim, na consciência do escravo, como a última pá de terra que entra numa sepultura, aparece o sentimento terrível do alto desvalor hereditário, a convicção profunda e inabalável, originária de circunstâncias internas e externas, de que ele mesmo não presta, de que o seu destino deve ser mesmo de uma vasilha cosmopolita e ignóbil, feita somente para receber o despejo das abjeções humanas, o escarro das populações tuberculosas e espúrias, a secreção amarela dos feitores arbitrários, em suma, todos os sedimentos infames da canalice abandalhada do mundo e dos clãs pseudo-hieráticos organizados pela teocracia estranguladora dos faraós." O discurso de Augusto dos Anjos, nesse 13 de maio de 1909, continua sendo tão incisivo quanto atual. E vamos aí para mais uma contextualização histórica. Em 1909, Filippo Marinetti inaugura o movimento futurista na Itália com um manifesto futurista publicado no jornal francês Le Figaro. Voltando à história do nosso singularíssimo poeta, em 4 de junho de 1910, Augusto se casa com Esther Fialho, a mais bela moça que viu na vida. Os recém-casados vão morar com a mãe de Esther, bem próximo à redação do jornal A União. E, em decorrência da decadência dos engenhos, a família acaba tendo que vender o engenho Coité. E pouco tempo depois, em 10 de agosto de 1910, o Pau d'Arco também é vendido para pagar dívidas. O valor restante do pagamento das dívidas é dividido entre os familiares. Augusto recebe a quantia aproximada de R$1,5 milhão, o que hoje, atualmente, seria equivalente a pouco menos de R$200 mil. E aí, nas imagens, você tem, à esquerda, o engenho Pau d'Arco, que foi vendido para quitar a hipoteca. Depois de vendido, o Pau d'Arco se tornou, primeiramente, a usina Bonfim, e, por fim, a usina Santa Helena, que hoje está desativada nessa imagem mais abaixo aí. Vale lembrar que durante esse período que a gente está trazendo aqui agora, Augusto é professor do Liceu Paraibano. Então vamos trazer o depoimento do cônego Matias Freire, que é um contemporâneo de Augusto dos Anjos no Liceu Paraibano. Esse relato acaba apresentando alguns detalhes interessantes sobre a personalidade de Augusto. Vamos lá. Era homem de sentimentos delicados, da melhor maneira de tratar o próximo, afável, conversador, polido, sem arrogância, de superioridade intelectual. Bom, e o cônego Matias Freire ainda contava que Augusto era um homem de fé, que frequentava a Igreja Católica e estava periodicamente em oração. Agora nós vamos a um acontecimento marcante aí na biografia de Augusto. Em 28 de agosto de 1910, depois de se desentender com João Machado, governador da Paraíba, Augusto se desliga do Liceu Paraibano. O motivo foi o seguinte:
Augusto precisava ir ao Rio de Janeiro para lançar o seu livro, para lançar o Eu. E aí ele solicitou ao governador João Machado uma licença com vencimentos para poder viajar. Ou seja, ele solicitou uma licença com a manutenção do seu salário. Mas o governador João Machado simplesmente negou o pedido de Augusto. E aí está o motivo do desligamento de Augusto dos Anjos do Liceu Paraibano. Muito bem, com o vínculo rompido, Augusto e Esther partem de navio no barco Acre para o Rio de Janeiro, chegando à capital fluminense no dia 13 de setembro de 1910. Inicialmente, Augusto e Esther se hospedam numa pensão no Largo do Machado, mas durante o tempo que eles passaram no Rio de Janeiro, eles moraram no bairro de Botafogo, no centro da cidade e na Tijuca. Esse período no Rio de Janeiro foi um pouco complicado. Augusto e Esther acabaram passando por algumas dificuldades financeiras, mas pelo que se lê nas cartas que Augusto escreve para a mãe, ele sempre manteve o otimismo e a esperança. Para vocês terem uma ideia, Augusto dos Anjos chegou a trabalhar como vendedor de seguros para se sustentar, embora as aulas particulares sempre tenham sido parte do seu sustento. Ainda em 1910, Esther engravida. E vamos fazer mais uma contextualização histórica aí em 1910, mais especificamente no Rio de Janeiro. Revolta da Chibata, né? Quando marujos negros, que recebiam baixíssimos salários, usualmente também recebiam castigos físicos dos seus superiores. Pois bem, esses marujos negros se rebelaram contra os oficiais quando eles assistiram a um companheiro desmaiar depois de 250 chibatadas, 10 vezes mais do que era considerado normal por ofender um oficial. Atrocidades à parte, vamos voltar à biografia do nosso poeta. Bom, em 2 de janeiro de 1911, entre o 6º e o 7º mês de gravidez, nasce morto o primeiro filho de Augusto dos Anjos. Augusto dedica a ele um soneto: ao meu primeiro filho nascido morto, com 7 meses incompletos. Depois que terminar a aula, vale a pena a leitura do poema. Ainda em 1911, no Rio de Janeiro, Augusto dos Anjos torna-se professor de Geografia da Escola Normal, lecionando também no Colégio Pedro II. No ano seguinte, Augusto publica seus textos no jornal O Estado. Em 23 de novembro de 1911, nasce sua filha Glorinha, Glória Fialho Rodrigues dos Anjos. E em 12 de junho de 1912, nasce seu filho Guilherme Augusto Fialho dos Anjos. O nome do caçula, do Guilherme, é provavelmente uma homenagem a Guilhermina, sua ama de leite, a quem ele dedicou o poema Ricordanza della mia gioventù. Durante esses primeiros anos no Rio de Janeiro, Augusto costumava frequentar a Rua do Ouvidor, no centro do Rio, que era um polo de cultura, quase um ponto de encontro de intelectuais e de artistas da capital. E em 6 de junho de 1912, termina a impressão da primeira tiragem do Eu, o único livro de Augusto dos Anjos publicado em vida, que contou com uma tiragem de 1000 exemplares. A impressão do livro foi custeada pelo irmão de Augusto dos Anjos, Odilon. Aí na tela à direita, você tem a digitalização do contrato da primeira edição do Eu, datada de 6 de junho de 1912. O texto se refere aos direitos e à distribuição percentual dos valores que seriam angariados aí com a venda da obra, né? A partilha entre Odilon e Augusto dos Anjos. E vale a pena pausar o vídeo, ampliar a tela e dar uma lida. E para quem ficou curioso de conhecer o Odilon, aí está, ó, Odilon Carvalho Rodrigues dos Anjos. Nessa foto central aí ele está à direita. E a imagem à direita também é o Odilon, dessa vez aí sem chapéu. Muito bem, em 6 de junho de 1912 o Eu é impresso e a obra é recebida pela crítica com estranheza, variando da admiração à aversão, justamente pela singularidade e pela originalidade dessa obra. Mas existe uma documentação que merece ser mencionada aqui na nossa aula. Na coluna Registro, da revista Brasil Moderno, o colunista Fábio Luz anunciou a estrondosa estreia de um grande poeta. Augusto faz referência a esse texto numa carta que ele envia à sua mãe em 12 de outubro de 1912.
E vamos a mais uma contextualização histórica. Em 1913, desenvolve-se o Fordismo e o início das linhas de produção para produção em massa. Em 1914, é o início da Primeira Guerra Mundial, em 28 de junho, depois de um longo período de tensão. E voltando à história do poeta, em 22 de junho de 1914, Augusto e a família se mudam para Leopoldina, onde Augusto teria encontrado seu nirvana. Em 24 de junho de 1914, Augusto dos Anjos é designado diretor do Grupo Escolar Ribeiro Junqueira, em Minas Gerais, lá em Leopoldina. Aí na tela à direita, vocês podem ver a reprodução da publicação que designa Augusto como diretor do grupo escolar. Em Leopoldina, rapidamente Augusto se torna querido por toda a cidade e principalmente pelas crianças do grupo escolar que ele dirigia. O jornal A Gazeta de Leopoldina publica o poema O Lamento das Coisas. Ainda em 1914, também em Leopoldina, o poema A Caridade, musicado por J. Tavares Pinheiro, foi cantado pela primeira vez em uma comemoração beneficente. A letra desse poema destoa um pouco da temática usual de Augusto dos Anjos. Vale pausar o vídeo e dar uma lida. Bom, no início de novembro de 1914, Augusto foi a um enterro onde ocorreu uma grande tempestade. Ele volta encharcado para casa e no dia seguinte ele começa a sentir tremores pelo corpo, sendo acometido por uma febre e por um mal-estar grande. E é importante a gente situar que Leopoldina tem um clima bastante frio, de serra, o que pode ter acentuado esse quadro de mal-estar de Augusto. O quadro vai se agravando e Augusto dos Anjos é diagnosticado com pneumonia. A penicilina só seria descoberta em 1928, 14 anos mais tarde. Não havia um tratamento eficaz para a pneumonia naquela época. E às 4 horas da manhã do dia 12 de novembro de 1914, em decorrência dessa pneumonia, morre Augusto dos Anjos. O corpo do poeta foi sepultado no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Leopoldina mesmo, onde foi plantado um pé de tamarindo, sobre o qual hoje repousam os restos mortais de Augusto. Pouco antes da sua morte, há relatos de que Augusto se despediu da família, abençoou Glória e Guilherme e pediu a Esther que levasse as suas lágrimas à sua mãe, que seus filhos fossem educados na Paraíba de seus antepassados e que guardasse com cuidado todos os seus versos. 15 dias depois da morte do marido, Esther escreve à sogra, a mãe de Augusto, uma carta emocionante e sincera. Leopoldina, 27 de novembro de 1914. Caríssima Dona Mocinha, não me é possível descrever-lhe a grande dor que me tem causado a separação eterna do nosso querido e venerado Augusto. Nunca imaginei que tão depressa Deus me reservasse um golpe tão terrível. Quando vivíamos com descanso, gozando da companhia alegre dos nossos estremecidos filhinhos, eis que uma congestão pulmonar, que degenerou em pneumonia, rouba-me bruscamente o Augusto, deixando-me na mais desoladora situação. Todos os recursos da medicina, acompanhados dos meus carinhos e cuidados, foram baldados diante da moléstia atroz, que me privou, para sempre, de quem fazia a minha felicidade e a minha alegria. Hoje, sou somente um elemento de amparo e de vigilância para os meus filhinhos, que não têm consciência do precioso tesouro de virtudes que perderam. O nosso querido Augusto, em meado de outubro, adoeceu de um resfriado comum, tendo feito uso de alguns remédios. No dia 29, caiu na cama com muita febre, frio e dor de cabeça. Mandei chamar o médico, que imediatamente examinou-o, auscultou-o, encontrando a base do pulmão direito congestionada. Passados 2 dias, não cedendo à congestão, o médico fez o exame do escarro, encontrando o bacilo da pneumonia. O Augusto perguntou se o exame bacteriológico não demonstrava o bacilo da tuberculose. O médico disse que ele ficasse tranquilo, que nada tinha de tuberculoso. Apesar de a moléstia ter atacado somente o pulmão direito e não pensarmos que ela lhe fosse fatal, não perdemos um instante sequer para medicar o nosso tão bom Augusto. Tudo foi empregado.
compressas frias, banhos mornos, cataplasmas sinapizadas, injeções intravenosas de electrargol, injeções hipodérmicas de óleo canforado, de cafeína, de esparteína, lavagens intestinais, laxativos e grande quantidade de poções e outros remédios internos. Além das pessoas da família que se dedicavam sinceramente ao nosso Augusto, ele encontrou no Sr. Domingos Ribeiro, primo do Rômulo, um grande amigo e enfermeiro dedicadíssimo. Este homem não poupava esforços para ser útil ao Augusto e a mim. Vinha para nossa casa às 5 horas da manhã e saía às 13h14 da tarde. Quando Augusto piorou, ele vinha a qualquer hora da noite em que se chamava. A medicação e a alimentação do nosso querido Augusto eram feitas com o máximo de cuidado. Tudo era escrito, desde o grau da temperatura até a água que tomava. Apesar de todos esses cuidados e carinhos, de que era muitíssimo merecedor, a moléstia progredia terrivelmente. Nos últimos dias, o nosso caro Augusto tinha tamanha fraqueza que tomou injeções de soro fisiológico com rum, e tão enérgico remédio não pôde reanimá-lo. A doença abateu seu corpo franzino, não conseguindo, entretanto, abater-lhe o espírito, que se conservou lúcido até 20 minutos antes de expirar. Quando adoeceu, disse-me logo que morria e começou a me determinar tudo. No dia 11 chamou-me, despediu-se de mim dizendo-me: mande minhas lágrimas para minha mãe, mande lembranças para os meus amigos do Rio, trate bem as crianças Glória e Guilherme, dê lembranças às meninas do grupo. Pediu-me finalmente que não ficasse aqui, senão a Glória e o Guilherme morriam de pneumonia como ele, e disse-me que fosse para o norte. Recomendou-me que guardasse com cuidado todos os seus versos e os mandasse para serem editados no Rio. Pediu-me para chamar o vigário e confessou-se tranquila e calmamente, uma calma e resignação que admirava. Quando me ouviu chorar, uma noite em que teve uma crise muito forte, entre todos os seus padecimentos, mandou-me pedir que não sofresse tanto por ele. Ah, dona mocinha, o seu querido filho tinha uma alma augusta, e toda a dedicação que eu lhe dedicava e dedico à sua memória, acho que ainda é pouca para ele. Ninguém pode imaginar o grau de amizade e de simpatia em que o Augusto era tido aqui, com tão poucos meses de nossa residência nesta cidade. Durante os dias em que esteve doente, a nossa casa era visitada por todos que o conheciam. As menores e mais pobres crianças do grupo vinham saber se o Dr. Augusto estava melhor. Muitas vezes entravam e ficavam perto da cama, olhando. Ele ria para todas. Uma das professoras do grupo disse-me que uma criatura tão justa e tão boa como o Dr. Augusto não era para sofrer reveses desse mundo. Não sei se bons deixam este vale de lágrimas para serem melhor recompensados na presença de Deus. Ainda assim, a eterna separação é a realidade cruel, difícil de se aceitar. Tenho desejo de voltar para aí para satisfazer a última vontade do meu inesquecível Augusto. Acho, porém, difícil uma colocação aí, na capital, mas quando Deus quer, o homem tudo faz. Recebi ontem a cartinha da senhora, uma de Alexandre e outra de Arthur e Nini. A todos escreverei agradecendo os pêsames e o interesse que tomam por mim e pelos meus inocentes filhinhos. A mamãe, Irene, Olga e Rômulo muito se recomendam à senhora e a todos. Abençoe e abrace os seus netinhos e filhos do coração, Glorinha e Guilherme Augusto. Abençoe a filha, que será sempre amiga, Esther Fialho dos Anjos. Bom, aí na imagem agora vocês têm o livro de manuscritos de 1913, de Augusto dos Anjos, e a dedicatória que ele faz, A Minha Boa Esther, Lembrança de Augusto, Rio, 16 de novembro de 1913. Bom, depois da morte de Augusto dos Anjos, Orri Soares, ainda consternado pela partida do amigo, encontra-se com Olavo Bilac, o príncipe do parnasianismo, que soube da morte de Augusto naquele momento, mas alegou desconhecê-lo. Orri Soares então apresentou um poema de Augusto dos Anjos ao Olavo Bilac, o príncipe dos poetas parnasianos, que teria declarado:
fez bem em morrer. Não se perdeu grande coisa na literatura brasileira. Que declaração lastimável. Bom, ironicamente, os livros de Olavo Bilac não chegam nem perto das mais de 50 edições do Eu, de Augusto dos Anjos. Mas seguindo a nossa cronologia, em 1920, Orri Soares, pela imprensa oficial da Paraíba, apresenta a obra Eu e Outras Poesias. Trata-se do livro Eu, de 1912, seguido agora de poemas que não foram incluídos por Augusto dos Anjos. Essa segunda edição é prefaciada pelo próprio Orri Soares, apresentando seu texto Elogio a Augusto dos Anjos. Vale a pena procurar e ler. Em 1928, também sob a orientação de Orri Soares, a Livraria Castilho, do Rio de Janeiro, lança a terceira edição de Eu e Outras Poesias, edição que se tornou um grande sucesso pela crítica e pelo público. Aí na tela vocês podem ver algumas imagens da terceira edição do Eu e Outras Poesias, de 1928. Essa edição está assinada por Guilherme Augusto dos Anjos e está disponível no Memorial Augusto dos Anjos, que fica em Sapé, na Paraíba. A partir dessa terceira edição, que popularizou o Eu, Augusto dos Anjos se estabelece como poeta de referência fora da crítica literária. É o povo, o leitor, que consagra a sua poesia. O Eu, apesar de trazer um vocabulário com grandes referências do léxico científico, apresenta poemas sobre o cotidiano. Foram necessários 6 anos de ruptura modernista para que a genialidade de Augusto dos Anjos fosse compreendida. Como toda grande personalidade, existem alguns mitos que cercam a biografia de Augusto dos Anjos. Um desses mitos é que, ao se desentender com o governador João Machado por não ter recebido uma licença remunerada para lançar o Eu no Rio de Janeiro, o poeta teria dito que não voltaria à Paraíba nem morto. Esse boato prega ainda que Augusto teria afirmado que a Paraíba sequer merecia os seus ossos. Mas esse boato cai por terra quando a gente lê algumas cartas entre 1912 e 1914, quando Augusto escreve à mãe, dizendo, por exemplo, não sei quando me será dado o privilégio de voltar à Paraíba do Norte. Augusto ainda se refere à Paraíba do Norte como carinhosíssima terra de meu nascimento. O ressentimento que Augusto sentia não era quanto à Paraíba, era quanto a João Machado. E em nenhuma carta escrita à sua mãe, ele afirma que não voltaria à Paraíba. A decisão de manter os restos mortais de Augusto em Leopoldina está registrada em um documento de 15 de setembro de 1977. Esse documento é assinado pela Glória e pelo Guilherme Augusto, os filhos de Augusto dos Anjos. E vamos seguir com a nossa cronologia. Em 1941, em João Pessoa, é fundada a APL, a Academia Paraibana de Letras, que tem Augusto dos Anjos como patrono e ocupante da primeira cadeira de imortais. Em 1983, a casa em que Augusto dos Anjos morou em Leopoldina, em Minas Gerais, se tornou o Museu Espaço dos Anjos, um centro cultural em homenagem à memória do nosso poeta. A entrada da casa, do museu, está na imagem aí ao lado, é essa casa em azul e branco. Em 2001, por votação popular, Augusto dos Anjos é eleito paraibano do século XX em um concurso promovido pela TV Cabo Branco, afiliada da Rede Globo de televisão na Paraíba. Em 2006, o governo do estado da Paraíba criou o Memorial Augusto dos Anjos. A sede do museu fica localizada na antiga casa de Guilhermina, a ama de leite de Augusto, no município de Sapé, na Paraíba, antigo território do Engenho Pau d'Arco. Aí vocês podem ver uma parte da visita que eu fiz ao Memorial Augusto dos Anjos em 13 de maio de 2022, para poder elaborar essa aula com mais detalhes, com mais propriedade e com mais precisão. Em 2022, o governo do estado da Paraíba institui o Ano Cultural Augusto dos Anjos, celebrando os 138 anos de nascimento do poeta e os 110 anos do lançamento do Eu.
E o Festival Arte em Cena compõe a sua edição 2022 intitulada Augusto Presente, Avatares do Eu no Metaverso Criativo. E sob a sombra do mesmo pé de tamarindo de Augusto dos Anjos, a equipe do Arte em Cena e do Memorial Augusto dos Anjos celebram a vida e a obra do poeta. Em 1º de junho de 2022, o próprio Augusto dos Anjos e a personificação da consciência humana ministraram cenicamente a oficina Augusto ao Gosto do Freguês, no 2º Seminário de Transformação Digital na Educação e na Ciência e Tecnologia, em João Pessoa. A oficina, que foi voltada aos professores da Rede Estadual de Ensino da Paraíba, inspirou um olhar profundo e ampliado sobre Augusto dos Anjos na sala de aula. E é isso aí, pessoal! Essa foi a primeira de uma sequência de 3 aulas sobre Augusto dos Anjos, o singularíssimo poeta do eu. Eu sou Tiago Vieira, professor de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira e Redação, e a gente se encontra na próxima aula. Um abraço e valeu!